Bom dia, saudações tradicionais. Sou Elorixá Adriana de Omulu e estou aqui para a segunda parte do que a gente veio discutindo no primeiro encontro, que foi sobre o Holocausto da Escravidão. Bom dia, família, paz e bem, e que hoje seja um dia auspicioso para nós. Hoje eu vou começar esse podcast lendo uma carta para vocês, que foi uma carta publicada na Virgínia em 1712. Então, começarei com ela. Senhores, eu saúdo vocês aqui, presentes nas beiras do rio James, no ano de 1712, do nosso Senhor. Primeiro, devo agradecer a vocês, senhores da colônia da Virgínia, por me trazerem aqui. Um minutinho. Estou aqui para ajudá-los a resolver alguns dos meus problemas com escravos. O convite de vocês chegou até mim lá na minha modesta plantação nas Índias do Oeste, onde experimentei alguns mais novos e outros ainda velhos métodos de controle de escravos. A antiga Roma nos invejaria se o meu programa fosse implementado. Assim que o nosso navio passou ao sul do rio James, nome do nosso ilustre rei, eu vi o suficiente para saber que o problema de vocês não é único. Enquanto Roma usava cordas e madeira para crucificar grande número de corpos humanos pelas velhas estradas, vocês aqui usam as árvores e cordas. Eu vi um corpo de um escravo morto balançando em um galho de árvore a algumas milhas daqui. Vocês não estão só perdendo estoques valiosos nesses enforcamentos. Estão tendo também levantes, escravos fugindo, suas colheitas são deixadas no campo tempo demais para um lucro máximo. Vocês sofrem incêndios ocasionais. Seus animais são mortos. Senhores, vocês conhecem seus problemas. Eu não estou aqui para enumerá-los, mas para ajudar a resolvê-los. Tenho comigo um método de controle de escravos negros. Eu garanto que, se você implementar de maneira certa, controlará os escravos no mínimo durante 300 anos. Meu método é simples e todos os membros da família e empregados brancos podem usá-lo. Eu seleciono um número de diferenças existentes entre os escravos. Eu pego essas diferenças e as faço ficarem maiores. Exagero-as. Então eu uso o medo, a desconfiança, a inveja para controlá-los. Eu usei esse método na minha fazenda e funcionou. Não somente lá, mas em todo o sul. Pegue uma pequena e simples lista de diferenças e pense sobre elas. Na primeira linha da minha lista está a idade. Mas isso só porque começa com a letra A. A segunda linha coloquei cor ou nuances. Há ainda inteligência, tamanho, sexo, tamanho da plantação, status da plantação, atitude do dono, se mora no vale ou no morro, leste ou oeste, norte ou sul. Se tem cabelo liso ou crespo, se é alto ou baixo. Agora que você tem uma lista de diferenças, eu darei algumas instruções, mas antes eu devo assegurar que a desconfiança é mais forte do que a confiança e que a inveja é mais forte do que a adulação, o respeito e a admiração. O escravo negro, após receber esse endoutrinamento ou lavagem cerebral, perpetuará ele mesmo e desenvolverá esses sentimentos que influenciarão seu comportamento durante centenas, até milhares de anos, sem que precisemos voltar a intervir. A sua submissão a nós e a nossa civilização será não somente total, mas também
profunda e durável. Não se esqueçam que vocês devem colocar o velho negro contra o jovem negro. Vocês devem jogar o negro de pele escura contra o de pele clara e o de pele clara contra o de pele escura. O homem negro contra a mulher negra. É necessário que os escravos confiem e dependam de nós. Eles devem amar, respeitar e confiar somente em nós. Senhores, essas dicas são as chaves para controlá-los. Usem-nas. Façam com que as suas esposas, filhos e empregados brancos também as utilizem. Nunca percam uma oportunidade. Meu plano é garantido e a boa coisa nisso é que, se utilizado intensamente durante 1 ano, os escravos por eles mesmos acentuarão ainda mais essas oposições e nunca mais terão confiança em si mesmos, o que garantirá que uma dominação quase eterna sobre eles. Obrigado, senhores. William Litt. Então, por que nessa segunda parte que eu estou tratando sobre o holocausto da escravidão, eu trago essa carta? Para a gente compreender o tamanho da Maafa, o fosso que a Maafa cria. Lembram? Maafa, violência, né? Despersonalização, desidentificação, desumanização. A Maafa se baseia não em questões que são intuitivas do achismo, é uma técnica. É uma técnica para garantir subserviência, para garantir que um grupo que se encontra, que se entende, que no seu estado de pertença se compreende superior a um outro grupo, garanta a manutenção deste processo. Desculpa, gente, casa, cachorro, aquela coisa. Então, a gente está falando disso. E essa carta, qualquer semelhança com o que vivemos, é mera coincidência. Nós estamos falando de um holocausto que se deu, né, e repito, de forma violenta fisicamente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Então, quando a gente pensa em todo o processo de escravização, quando a gente pensa em como hoje a gente tem índices de homicídio de homens negros, de mulheres negras, um índice de pobreza maior para a população negra, a gente vê teorias da pigmentocracia, do colorismo, que coloca uns em situação de mais sofrimento que outros. A gente não está falando nada além do que a Maafa. Porque tanto os que foram escravizados e traficados para cá, como seus descendentes até o presente momento, sofrem com o racismo. Uns mais, outros menos, mas sofrem com racismo. E aí, quando você implanta entre aquele próprio grupo desconfianças, inveja e tudo que foi colocado nessa carta, sim, você não precisa mais se preocupar. Então, nós estamos falando de processos extremamente cruéis, extremamente maldosos, no nível do ápice da maldade. Eu não consigo nem pensar o que é o ápice da maldade, porque, para mim, o ápice da maldade estava em atos de psicopatas. E quando a gente olha para todo o processo, tudo o que acontecia dentro desse período escravagista, né, ou seja, que o modo de produção era escravista, escravagista,
A gente pensa em seres humanos e como eles foram tratados, né, e seus descendentes são tratados a partir deste lugar. Nós estamos falando desses processos. Então, quando a gente olha para o sistema carcerário de maioria absoluta de população negra e não consegue entender que não se trata de naturalizar, e nem é por aí, na verdade, naturalizar o homem negro, a pessoa negra como naturalmente má, como eu já ouvi, mas é a condição em que as coisas se dão, milimetricamente pensadas, para que uma população entenda que o lugar dela é sempre numa situação de inferioridade, que ela está para um outro grupo, para simplesmente fazer com que aquele grupo continue na condição de privilégios e de uma vida mais tranquila, mais segura. Quando a gente olha para o que hoje nós vemos de exploração de mão de obra, de um regime análogo à escravidão, do que nós estamos falando? Então, trazer essa carta hoje é para que a gente comece a compreender que esses processos, eles se dão em todos os âmbitos, em todos os espaços, em todos os lugares. A gente está falando da agressão, da violência em relação ao nosso alimento tradicional, da agressão à nossa condição de ser mulher, que é tida e por muito tempo chamada de mulata, como pronta para, né, o sexo, sempre muito insaciável, que é só para isso, né? E de onde vem a palavra mulata? É quando a gente fala que existe diferença entre pretos e negros, né, entre os de peles mais claras e de pele mais escura. A gente está falando de um processo que não acabou, que ele continua, essa manutenção está posta. Por isso eu repito, qualquer semelhança com a atual condição de existência de negros e negras é mera coincidência. Tá, e o que a gente faz com isso? Se a gente está entendendo, será que a gente está entendendo? Vamos imaginar que nós entendemos o que está acontecendo. Vamos imaginar que a dor de mães que escolhiam forçosamente matar seus bebês, né, porque com 3 anos eles estavam acorrentados pelo pescoço e pelos pés a um pau, a trabalhar na lavoura, que era a mesma condição que ela estava, e para ela não ver seus filhos nessa condição, ela os matava, só que ele não conseguia lidar com isso, então ela se matava. Ou com aqueles que se matavam, para que Ori pudesse voltar ao grande mar, fazer a travessia do grande rio e voltar à massa primordial, e que aí os seus escravizadores cortavam suas cabeças para que nem Ori voltasse para a massa, né, pudesse fazer o processo de retorno. Ou quando as mulheres eram mutiladas, porque os maridos das senhorinhas, das sinhazinhas, começavam a se interessar por essas mulheres e as estupravam. E aí, porque elas eram muito bonitas, então mutilavam seus rostos, tiravam pedaços, tiravam orelha, enfim. Quando a gente olha para pessoas que eram forçadamente colocadas numa condição como o homem mais viril, né, mais forte, para poder criar negrinhos fortes para a lavoura, então você tinha uma máquina que colocava, como eu falei no nosso primeiro encontro, né, para poder cruzar e dar esses filhotes mais fortes, bons para a lavoura. Tudo isso a gente está falando de gente. De gente. Então, que processos que vocês conhecem ou conheceram escravagistas que fossem tão cruéis ou mais que isso, e que se perpetuam? Porque o que está colocado nessa carta? Alguém já viu isso acontecendo hoje? E não tem mais. A fazenda, nesses modos, tem trabalho escravo, sim. Porque jornada 6 por 1 é um trabalho escravo. O 7 por 0. Ou a pessoa trabalhar 24 horas, trabalho escravo. Né? Para que uma parcela pequena da população
consiga se manter em privilégios. Tá, mas e aí, Adriana? A gente tem toda essa informação e faz o que com ela? Divulga, conscientiza, entende o seu lugar. Não precisa entender o lugar que ocupamos. E a partir desse lugar que a gente passa a ter consciência do lugar que ocupamos, o que a gente pode fazer para transformar? Então, os movimentos negros, eles não se dão a partir do momento que eles se institucionalizam como movimento. Porque todas as insurreições, né, as rebeliões foram movimentos. O que a gente tem é uma outra nuance dos movimentos, que se dá com a união de pessoas negras para discutir que lugar nós ocupamos nessa sociedade e que lugar nós queremos ocupar nessa sociedade, que perpassa ao levantar, ao apresentar tudo que é vivido, ao colocar as situações, o que nós podemos transformar, revolucionar, construir. Então, o movimento negro surge discutindo que país, que sociedade nós queremos para nós. Como ela está posta hoje para nós e o que nós queremos dela. Então, a primeira coisa que passa é, sim, eu sou negro, eu sou negra, e me orgulho, porque a minha transcendência, a minha ancestralidade, ela se dá no lugar de realeza, de seres humanos que construíram conhecimento, a primeira universidade do planeta em solo africano, né? E todo o conhecimento filosófico, sociológico, matemático, científico, astrológico, se deu em solo africano. Então, do que é que nós estamos falando, na verdade? Então, tá, se temos essa consciência, o que fazer a partir disso? E a partir daí, mesmo dentro do movimento negro, que nós precisamos não levantar as diferenças para criar o fosso, mas entender que dentro desse sistema e da forma como as coisas se organizam, nós temos grupos que, com todo o sofrimento que a própria parcela negra da sua população vive, aquele grupo vive uma violência maior. Por quê? Porque ela se enquadra numa intersecção de discriminações, preconceitos que a levam a sofrer de todos os lados. E aí nós estamos falando de mulheres negras. E aí ela é mulher, ela é negra. Se ela for de matriz africana, ela é de matriz africana. Se ela for lésbica, né, ou mulher trans, ela também vai para sofrer um outro tipo de violência. Se ela tiver alguma deficiência, mais uma coisa para colocar nesse pacote. Então, essas interseccionalidades que faz com que a gente perceba que existem grupos que recebem, que sofrem uma violência no nível maior por conta de que ela, por si só, carrega diversas questões das quais, numa sociedade como a nossa, que é patriarcal, que é judaico-cristã e que é neoliberal, né, capitalista, colonialista, ela vai, que é colonizada, imperialista, hoje uso o termo imperialista, né, ela sofre com todas essas intersecções a partir do momento que ela é e existe. No nosso caso, o nosso recorte é a matriz africana, porque esse processo dessa carta que eu acabei de ler faz com que os nossos e nossas reneguem a sua ancestralidade africana e passem a adorar, venerar, louvar, cultuar deidades que não seus ancestrais, não sua ancestralidade. E a partir desse lugar, sentir-se num lugar de pertença onde na verdade não pertence. É dura essa fala, mas é uma realidade. E o que a gente precisa não é olhar para ela como um fosso, como uma grande ferida, mas é a partir daí quais políticas e quais lutas e como a gente vai encampar essas lutas e essas políticas. E isso fica para o próximo encontro. Então, a gente se vê lá. Até mais. Muito obrigado por me ouvirem, mesmo com essa loucura toda de muito calor, de cachorro latindo e tudo mais.
Um grande beijo no coração de todo mundo e que o Molu abençoe a todos.